mundo observa com atenção os sinais. Guerras, desastres, crises espirituais, tecnológicas e ambientais. Diante de tudo isso, uma pergunta ressurge com força: o que a Bíblia realmente diz sobre o fim dos tempos? Durante séculos, estudiosos, teólogos e fiéis buscaram respostas nas Escrituras. As profecias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traçam um cenário de conflito, julgamento, mas também de redenção e esperança. Um cenário que, para muitos, parece cada vez mais atual. E é impossível falar sobre essa expectativa moderna sem citar a figura de Papa Francisco, o último líder da Igreja Católica antes de sua morte, cuja trajetória despertou reflexões profundas sobre fé, humildade e os desafios do mundo contemporâneo. Durante seus últimos anos de vida, ele alertou várias vezes sobre os perigos da indiferença, da idolatria do dinheiro e do colapso espiritual da humanidade. Para muitos católicos e estudiosos, essas advertências ecoam as exatas palavras proferidas por Cristo no Evangelho. Hoje, você vai entender como os textos bíblicos falam sobre o fim dos tempos e por que as palavras e ações do Papa Francisco ainda ressoam fortemente nessa discussão. O ponto de partida está em Mateus, capítulo 24. É nesse trecho que Jesus responde aos discípulos, que perguntam: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então os alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E continua: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Os sinais citados são claros: guerras, fomes, terremotos, perseguições religiosas, falsos profetas e aumento da iniquidade. O mundo já viu e continua vendo todos esses sinais. Mas a grande lição deixada por Cristo não foi apenas de aviso, foi de preparo espiritual. Ele conclui dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança, segundo o próprio Jesus, está na fé, na vigilância, na humildade. Qualidades que o próprio Papa Francisco reforçou, mesmo diante de um mundo cada vez mais materialista e acelerado. Francisco, desde o início de seu papado, adotou um tom profético em muitos de seus discursos. Não falava diretamente de Apocalipse ou datas, mas usava linguagem simbólica e direta para alertar sobre o rumo que a humanidade estava tomando. Em uma de suas homilias mais repercutidas, declarou: a indiferença é o câncer do nosso tempo. Vivemos como se Deus não existisse, como se o outro não importasse, como se a criação fosse descartável. Ele denunciava um mundo que parecia cada vez mais próximo dos cenários descritos em Apocalipse. Um sistema corrompido, onde o dinheiro se tornava um ídolo e a fé era silenciada. Seus posicionamentos firmes sobre a degradação ambiental, o desrespeito aos migrantes, a idolatria do poder e o distanciamento dos valores cristãos o tornaram um dos papas mais corajosos da era moderna. Após sua morte, muitos teólogos passaram a analisar seus discursos sob a ótica escatológica, ou seja, relacionada ao fim dos tempos. E não por acaso. Ele foi uma das vozes mais insistentes ao dizer: não estamos cuidando da casa comum, e a resposta pode vir com dor. O livro mais temido e ao mesmo tempo mais lido quando se fala em fim dos tempos é o Apocalipse de João. Ali, encontramos figuras misteriosas: o cavaleiro do Apocalipse, a besta, o número 666, os 7 selos e o juízo final. Mas é importante entender: o Apocalipse não é apenas destruição, é revelação. A palavra vem do grego apocalipsis, que significa desvelar, tirar o véu. E o que João revela é que no fim, Cristo vencerá. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos.
e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ou seja, o Apocalipse, embora repleto de símbolos de julgamento, termina com esperança, com a certeza de que aqueles que perseverarem na fé verão a vitória do bem. Papa Francisco, em sua última mensagem de Páscoa antes de falecer, disse: "O Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Mesmo quando o mundo parece ruir, a promessa de vida eterna permanece." Essa fala é, para muitos fiéis, uma espécie de eco moderno do próprio Apocalipse, um lembrete de que a destruição precede o renascimento, e que não há motivo para desespero, mas sim para preparação. Ao longo dos séculos, cristãos de todas as partes do mundo voltaram-se para as Escrituras em busca de respostas sobre o fim dos tempos. As profecias bíblicas, com suas imagens marcantes e advertências solenes, despertaram tanto temor quanto esperança. Embora o livro do Apocalipse seja o mais conhecido quando se trata dos últimos dias, ele está longe de ser o único. Desde os antigos profetas do Antigo Testamento até as palavras de Jesus nos Evangelhos. Nos Evangelhos, Jesus falou abertamente sobre os sinais que antecederiam o fim. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos e fome seriam apenas o começo. Mas ele foi além dos eventos físicos e alertou sobre uma decadência espiritual. Falsos profetas enganariam muitos, a maldade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Ele deixou claro que o fim dos tempos não seria apenas um colapso geopolítico, mas também uma crise moral e espiritual. Seus discípulos, inquietos, perguntaram: "Quando essas coisas acontecerão?" A resposta de Jesus não foi uma data, mas um estado de espírito: estejam preparados. O apóstolo Paulo reforçou esse alerta em suas cartas. Em 2 Timóteo, ele descreveu os tempos finais como dias em que os homens seriam egoístas, gananciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, impuros. A decadência moral não seria algo distante ou invisível, seria uma realidade presente no dia a dia, refletida em atitudes, comportamentos e escolhas. O fim dos tempos, segundo Paulo, seria um reflexo da humanidade desconectada de Deus. Diante dessa perspectiva, surge uma pergunta inevitável: estamos vivendo esses dias agora? Para muitos, a resposta parece cada vez mais clara. O mundo está imerso em conflitos, desastres naturais se intensificam, valores se invertem, e a fé parece, em muitos casos, enfraquecida. É nesse contexto que líderes espirituais ganham importância, especialmente aqueles que chamam à conversão e à vigilância espiritual. Um desses líderes, e talvez o mais reconhecido mundialmente em nossos tempos, foi o Papa Francisco. Antes de sua morte, o Papa Francisco fez diversos alertas em homilias, discursos e entrevistas. Embora nunca tenha afirmado que o fim estava próximo de maneira literal, suas palavras muitas vezes ecoaram os avisos bíblicos sobre os últimos dias. Ele falava sobre a indiferença crescente no coração humano, sobre como as pessoas estavam anestesiadas pelo consumo, pela tecnologia, pela superficialidade. Denunciava uma sociedade que, embora conectada digitalmente, estava espiritualmente desconectada. Um dos temas mais recorrentes em seus discursos era a perda do senso de pecado. Francisco dizia que, aos poucos, as pessoas deixaram de se perguntar o que é certo ou errado. Tudo passou a ser relativo, tudo justificável. Essa relativização moral, segundo ele, é um dos grandes sinais do tempo. Ele alertava que, quando o mal deixa de incomodar a consciência, a alma entra em perigo. E esse perigo não é só individual, mas coletivo. Um mundo que ignora o sofrimento alheio, que fecha os olhos para os pobres, que despreza a natureza, está, segundo ele, caminhando para sua própria destruição. Ele também chamava a atenção para a banalização da fé. Quantos, dizia ele, usam símbolos religiosos como decoração, mas não rezam? Quantos carregam o terço no bolso,
mas não meditam os mistérios de Cristo. Francisco alertava contra uma religiosidade de fachada, um cristianismo sem compromisso, sem ação, sem transformação. Para ele, os tempos finais não seriam marcados apenas por eventos cósmicos, mas por esse esvaziamento espiritual. O verdadeiro fim começa quando a fé morre nos corações. Francisco não falava apenas de teorias. Ele apontava exemplos reais, visíveis, palpáveis. Falava dos refugiados esquecidos, dos idosos abandonados, das crianças que cresciam sem amor. Ele dizia que o mundo estava construindo muros quando deveria estar construindo pontes. Em sua visão, a falta de empatia, de compaixão e de solidariedade eram sintomas graves de um tempo adoecido. O mundo perdeu a capacidade de chorar. Ele chegou a dizer: e quando um mundo não chora mais, ele perde sua humanidade. Ainda assim, o Papa Francisco nunca se entregou ao desespero. Pelo contrário, ele insistia na esperança. Dizia que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz de Cristo continuava brilhando. Mas essa luz precisava ser acolhida, protegida, cultivada. Ele clamava por uma igreja em saída, por cristãos corajosos, por jovens que não tivessem medo de nadar contra a corrente. Dizia que o tempo era curto, e por isso cada gesto de bondade, cada oração sincera, cada ato de fé tinha um valor imenso. Nos últimos anos de seu pontificado, suas palavras ganharam um tom mais urgente. Não havia mais tempo para discursos vazios. Era hora de agir. Ele implorava para que a igreja deixasse a zona de conforto, para que os fiéis abandonassem a tibieza espiritual. Citava constantemente a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, como um lembrete de que nem todos estarão prontos quando o noivo chegar. E a preparação não depende do amanhã, mas do hoje. Para Francisco, o fim não era apenas o encerramento de uma era. Era também a revelação de tudo o que somos, de tudo o que escolhemos ser. O juízo final, dizia ele, seria menos sobre castigo e mais sobre verdade. Uma verdade que não poderia mais ser escondida. O que fizemos pelos mais pequenos? Como usamos o tempo que nos foi dado? Guardamos a fé? Amamos com sinceridade? Essas eram as perguntas que realmente importavam. As palavras de Francisco ecoavam não apenas nas catedrais, mas nos corações daqueles que estavam atentos. Ele sabia que muitos o ouviam com ceticismo, outros com indiferença. Mas havia também os que compreendiam a profundidade de seus alertas, porque o Papa, em suas mensagens, não falava apenas do futuro distante, mas do presente imediato. Ele chamava cada pessoa a fazer um exame de consciência. Se o mundo acabasse hoje, como você estaria diante de Deus? Essa pergunta simples, mas poderosa, tocava algo profundo. Ela não era feita para provocar medo, mas para despertar responsabilidade. O Papa queria reacender a chama da fé, não como uma herança cultural, mas como uma relação viva com Cristo. Em muitos momentos, ele enfatizava que os tempos difíceis não deveriam nos paralisar, mas nos preparar. Os sinais estavam ao nosso redor, não para causar pânico, mas para lembrar que somos chamados à conversão contínua. O Apocalipse, com todas as suas imagens fortes e simbólicas, era frequentemente citado por Francisco como um livro de esperança. Para ele, a revelação de João não era um roteiro de destruição, mas uma convocação à perseverança. Ele explicava que, embora o mal pareça triunfar por um tempo, o bem vence no final. A vitória de Cristo sobre o mal é certa, mas essa vitória exige fidelidade, vigilância e coragem. Francisco também falava da importância de manter viva a oração. Em tempos de confusão, dúvidas e sofrimento, rezar se torna mais que um hábito, torna-se um refúgio, um escudo, um diálogo essencial com Deus. Ele dizia que um mundo que não reza está condenado a cair nas ilusões do poder, da vaidade e do orgulho. Por isso, insistia no rosário como arma espiritual,
na Eucaristia como força diária e na leitura da palavra como bússola segura. As homilias de Francisco frequentemente abordavam o contraste entre o reino de Deus e o reino do mundo. Ele alertava sobre os anticristos modernos, não como figuras míticas, mas como sistemas e ideologias que afastam as pessoas da verdade, da compaixão e da humildade. Ele falava do culto ao dinheiro, do egoísmo disfarçado de sucesso, da cultura do descarte, que trata vidas humanas como números e não como pessoas. Ele era especialmente firme ao falar da crise ecológica, vendo nela não apenas uma questão ambiental, mas espiritual. O mundo, dizia ele, foi entregue ao homem como um jardim, mas está sendo tratado como um depósito. Desrespeitar a criação, destruir florestas, poluir mares e explorar animais sem responsabilidade são, em suas palavras, pecados graves. Porque tudo isso revela um coração desorientado, incapaz de agradecer e cuidar. Outro ponto central em suas reflexões era a perseguição aos cristãos. Francisco lembrava que, mais do que nunca, cristãos estavam sendo mortos, presos e silenciados em várias partes do mundo. Isso, para ele, era mais uma evidência de que as palavras de Jesus estão se cumprindo. Sereis odiados por causa do meu nome, dizia o Senhor, e isso está diante de nossos olhos. Mas o Papa dizia que a fé deve permanecer firme, mesmo quando tudo parece desabar. Em encontros com jovens, Francisco fazia um apelo direto. Não tenham medo de se entregar a Cristo. Ele sabia que os jovens vivem em um mundo repleto de distrações e propostas vazias. Por isso, os chamava à autenticidade. Não um cristianismo de aparência, mas um cristianismo radical no amor, no serviço, na verdade. O tempo da superficialidade passou. O fim dos tempos exige profundidade. Ele também falava com ternura sobre a misericórdia. Dizia que, apesar de todos os pecados da humanidade, Deus nunca desiste de seus filhos. Mas a misericórdia não deve ser confundida com permissividade. O perdão exige arrependimento. Francisco denunciava a hipocrisia daqueles que vivem como se Deus não existisse, mas querem as bênçãos divinas nos momentos difíceis. Ele chamava a uma fé madura, que assume responsabilidades e busca a santidade, mesmo nas pequenas coisas. Em um de seus últimos discursos, antes de adoecer gravemente, o Papa Francisco disse: "O mundo precisa de sentinelas da manhã." Ele se referia àqueles que permanecem acordados enquanto todos dormem, que não se deixam enganar pelas trevas, que anunciam a luz, mesmo quando ela parece distante. Essa frase se espalhou por várias partes do mundo como um chamado profético. Em tempos escuros, a vigilância espiritual se torna um dever de amor. Ao tratar sobre a figura do anticristo, o Papa adotava um tom sério, mas não sensacionalista. Ele dizia que o anticristo não deve ser imaginado como um monstro, mas como uma sedução. É tudo aquilo que parece bom, mas afasta de Deus. É a ideologia que coloca o homem no lugar de Deus. É a cultura que diz: tudo é permitido, se for conveniente. Francisco via na normalização do pecado um dos grandes triunfos do mal em nosso tempo, e por isso, mais do que nunca, pedia discernimento. À medida que este vídeo chega ao fim, uma certeza permanece. As Sagradas Escrituras não deixam a humanidade no escuro quanto ao que está por vir. A Bíblia não nos oferece datas ou cronogramas exatos, mas sim sinais, advertências e, acima de tudo, um convite urgente à conversão e à vigilância. O tempo do fim não deve ser temido, mas compreendido, não como um castigo inevitável, mas como o cumprimento da justiça divina e a vitória definitiva de Cristo sobre todo o mal. Papa Francisco, em seus últimos anos de vida, nos deixou uma mensagem clara e profunda. Ele não pretendia alimentar pânico ou sensacionalismo, mas acordar consciências. Francisco acreditava firmemente que o mundo estava diante de uma encruzilhada. A cada dia, novas decisões individuais e coletivas
desenham o futuro da humanidade. E é exatamente por isso que a reflexão sobre os fins últimos nunca foi tão necessária. Seus discursos, muitas vezes mal interpretados por setores mais rígidos ou mais liberais da Igreja, buscavam resgatar a essência do Evangelho: o amor, a verdade, a responsabilidade, a caridade. Ele não aceitava que os cristãos fossem espectadores da decadência do mundo. Ao contrário, pedia ação, pedia oração, pedia coerência e, mais ainda, pedia coragem. Coragem para nadar contra a corrente, para dizer não ao pecado, para viver como testemunhas da luz, mesmo quando as trevas pareciam triunfar. Francisco nos lembrava que a maior armadilha do fim dos tempos é a indiferença. Não é o medo que destrói a alma, mas o comodismo. Aqueles que assistem à degradação moral, espiritual e social do mundo com apatia, esses são os verdadeiros aliados do caos. Por isso, sua insistência em formar consciências lúcidas e corações sensíveis. Ele acreditava em um laicato forte, formado na palavra, alimentado pela Eucaristia e impulsionado pela oração. Durante sua liderança, ele frequentemente citava os sinais descritos por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Guerras, terremotos, falsos profetas, perseguições. Mas sempre terminava com a mesma advertência: quando virdes estas coisas, levantai a cabeça, pois a vossa libertação está próxima. Para ele, o fim não era uma tragédia, mas o início de uma nova criação. Uma restauração definitiva, prometida por Deus desde o início dos tempos. E agora, olhando para trás, depois de sua morte, muitos cristãos reconhecem com mais clareza o valor profético de suas palavras. Papa Francisco, mesmo diante de tantas críticas, manteve-se firme na missão de preparar a Igreja para tempos difíceis. Ele não buscava aplausos, buscava fidelidade. Sua vida e sua obra foram, em muitos aspectos, um eco dos profetas bíblicos, rejeitados por muitos, mas fiéis até o fim. O Apocalipse nos ensina que a vitória de Cristo está selada, mas que os que o seguem também devem vencer. Vencer o medo, vencer o pecado, vencer a tentação de viver como se Deus não existisse. O último livro da Bíblia não é um fim, mas uma promessa, um chamado à perseverança, um lembrete de que tudo passa exceto a palavra de Deus. E essa palavra continua viva, cortante, transformadora. Ao final de tudo, uma pergunta permanece no ar, ecoando como um sussurro no coração de quem assiste. Se Jesus voltasse hoje, ele me encontraria vigilante? Essa é a grande questão. Porque o fim dos tempos pode vir para o mundo, mas também pode vir individualmente, a qualquer momento. A morte, para cada um de nós, é o encontro pessoal com o Criador. E é por isso que viver preparado nunca será um exagero, mas uma demonstração de sabedoria. Francisco costumava repetir: não tenhamos medo do fim, tenhamos medo de viver sem sentido, sem fé, sem amor. Essa frase, gravada em tantos corações, permanece como testamento espiritual de um homem que dedicou sua vida a apontar para Cristo, e que agora descansa, deixando para trás não apenas palavras, mas exemplos concretos de humildade, compaixão e verdade. Portanto, que este vídeo não seja apenas uma fonte de informação, mas um convite à ação. Leia as Escrituras, reze com o coração, examine sua consciência, confesse seus pecados, perdoe, sirva, ame, porque tudo isso é preparação, não para um fim trágico, mas para um começo glorioso, porque no final, como diz o Apocalipse, Deus enxugará toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem dor, porque as coisas antigas passaram. O mundo está mudando, os sinais estão diante de nós, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e Ele virá, que nos encontre de pé, com as lâmpadas acesas, o coração puro e a alma preparada.
porque esse é o verdadeiro sentido de entender o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Não saber o quando, mas viver o como. Que Deus abençoe você, sua casa, sua caminhada, e que, ao final de tudo, possamos ouvir as palavras mais esperadas da história. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.